Os Sete Samurais. Ao longo da história da sétima arte, há obras de inúmero tamanho e importância que transformaram o cinema para sempre. Cineastas à frente de seu tempo como Orson Welles e Alfred Hitchcock criaram filmes com novas técnicas de imagem e de narrativa que influenciam o cinema moderno até hoje. Um impecável exemplar cujo peso e influência são sentidos até nos filmes deste milênio aqui, no ano de 2020, é Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. O longa se passa no Japão de 1586 durante o período Sengoku, que basicamente via o país mergulhado numa guerra civil onde vários clãs tentavam tomar o poder para si. Nesse cenário, o roteiro apresenta uma pequena vila de fazendeiros que descobre que será novamente atacada por bandidos quando chegar a época da colheita. No desespero, eles decidem juntar o pouco que têm para contratar samurais para defender a vila. A produção em si deste filme foi extremamente desafiante. O estúdio Toho nunca havia gastado tanto com o filme e chegou a interromper as filmagens mais de uma vez. O Kurosawa, entretanto, já estava maroto de como as coisas funcionavam. Quando a coisa parava de filmar, ele só ia pescar e ficava lá de boa esperando chamar ele para voltar, porque ele sabia que se já tinham gastado tanto dinheiro, eles iam jogar fora, eles iam querer gastar mais para terminar o filme e pegar alguma coisa de volta. Mas com essa demora toda, chegou a época de neve. E isso obrigou que a equipe a ficar molhando o cenário para derreter a neve. Então você imagina o que é mexer com água o tempo inteiro num frio que faz as coisas nevarem. Esse frio cortante resultou em momentos sofridos e perigosos. Além disso, você teve um ator que teve a garganta queimada, tipo, teve uma cena de incêndio que ele chegou perto demais, veio uma lufada do ar quente do fogo que ele respirou e queimou aqui por dentro. E você teve uma atriz com olhos machucados porque o Kurosawa queria fazer uma cena lá, queria que dar um brilho nos olhos dela. Então ele fez uma técnica para refletir uma luz direto nos olhos dela, só que ficou demais e danificou a visão da mulher. As constantes chuvas também não ajudaram ninguém a seguir o cronograma planejado, mas o diretor soube trabalhar com clima de forma a tecer emoções em tela, estabelecendo padrões que são usados até hoje. E sim, choveu muito e sim, tem grandes cenas na chuva, tem muita coisa na chuva, mas não quer dizer que choveu, bora aproveitar e filmar. Tem que seguir o cronograma, tem dia que não dá. Então, a maioria das cenas da chuva realmente foram feitas com máquina de chuva lá para pegar no frio. O filme é de longa duração, são 3 horas e 27 minutos, e é uma coisa das antigas que tem aqui. Ele tem um intervalo, saca? Como se fosse teatro. O filme para 5 minutos, fica escrito na tela assim, intervalo, fica tocando uma música e depois ele volta. E as duas metades do filme são bem distintas. Nessa primeira, foca mais nos aldeões, recrutando os samurais e eles chegando à vila, e a segunda foca mais nas montagens de estratégias e nas batalhas em si. Parece simples, mas o brilhantismo do roteiro do próprio Kurosawa começa a transparecer conforme a gente vai notando o quanto que o texto permite que a gente conheça sobre cada um dos protagonistas, que não são só os Sete Samurais. O principal acerto nesse quesito é o personagem Kikuchio, que era o fantástico Toshiro Mifune. Aliás, Toshiro Mifune rouba todas as cenas desse filme. Todas. Ele se torna um dos 7 por pura insistência. A busca dele por aceitação e valor, disfarçada de desdém, rende não só esse personagem deliciosamente complexo, como também é usado como elemento vital para explorar as relações entre samurais e aldeões, que espelham essas relações no país como um todo. É um filme sobre o micro que fala muito sobre o macro. E por meio de um controle fino de perspectiva, o Kurosawa derruba e eleva esse personagem, o Kikuchio, que é um cara cheio de revoltas e cheio de anseios, e ele se torna um fio condutor narrativo que se prova uma vital ponte entre os envolvidos. Outro que merece destaque é o personagem Kanbei, interpretado pelo Takashi Shimura, que era outro favorito do Kurosawa. Ele e o Toshiro Mifune fizeram vários filmes com o Kurosawa. Ele já é um samurai mais ponderado, calmo, ele tem um papel importante em fazer esses 7 se reunirem, e ele acaba sendo o líder do time com a sua experiência e altivez. E o contraste desse personagem, do Kanbei, com o Kikuchio, um cara calmo e centrado e outro que é totalmente caótico, ilustra como cada um ali pode ter função na busca pelo bem maior. Tem uma mensagem aqui que é entregue pelo próprio Kanbei, que ele basicamente fala que ao proteger os outros nós nos salvamos, que é bonita, é eterna e é inspiradora e fala muito com os dias de hoje. Então, apesar de vários elogios que eu posso te dizer sobre o filme em si, ele se destaca muito por seu longevo legado. Como eu falei, ele influencia os filmes até hoje. Primeiro, essa história de um time que se junta para um objetivo em comum. Ele praticamente inaugurou isso. E você vê esse tema até em remakes faroeste hollywoodianos, como o famoso Sete Homens e o Destino, e até em animações da Pixar, como Vida de Inseto. Tem outro artifício utilizado aqui no roteiro, que é apresentar um dos heróis, no caso aqui o Kanbei, fazendo uma pequena missão solo no começo do filme, de forma que mostra
habilidades dele, índole dele. Tipo, ele já diz ao espectador a que aquele personagem veio, saca? É uma maneira de apresentar como pequena missão pra depois você entender que esse cara é e colocar ele na trama principal. Também é uma novidade desse filme. Não que ele foi o primeiro a fazer, tá? Mas foi o primeiro que fez esse grande sucesso e que causa influência, porque ele foi muito assistido. O uso de chuva na batalha final pra criar drama, pra criar tensão. Gente, chuva em filme quer dizer conflito, quer dizer drama, quer dizer algum tipo de embate. Isso é muito usado até hoje. Sete Samurais tem um peso nisso aí também. De novo, não tô falando que ele criou tudo, ok? Mas é uma obra tão importante que trazer esses elementos tão bem feitos é uma coisa que inspirou muitos outros a criarem depois. O uso de múltiplas câmeras para capturar a ação de vários ângulos diferentes e assim também evitando que tem que fazer trocentas tomadas e economiza um tempo que eles não tinham. É outra coisa que funciona aqui também. O equilíbrio entre momentos dramaticamente pesados com cenas de humor é uma coisa que funciona, que não deixa você como espectador afundar só naquele drama pesado, mas também não vira só uma comédia, mantém a coisa de certa forma humana. Aliás, a cena do Kikuchi com o cavalo é maravilhosamente hilária. O filme trouxe o uso de lentes teleobjetivas, que na época eram raras e eram muito, muito caras. Falando que a Toho gastou uma grana que não estava acostumado a gastar. Mas isso dá um melhor aproveitamento do scope em tela, porque é um tipo de câmera que permite que você filme uma área grande, com uma profundidade muito grande, mas com detalhes. E isso proporcionou uma imersão da plateia no caos da batalha de uma forma pouco vista até então. Nesse nível, talvez não existisse antes mesmo. O próprio Martin Scorsese diz que Kurosawa é o mestre dele, digamos assim. Dá pra defender aqui um case, digamos, de que os Sete Samurais praticamente inaugurou o cinema de ação. A segunda metade é composta de crescentes sequências de batalha e crescentes clímaxes. E há tanta coisa acontecendo em tela, seja em primeiro plano ou um pouco mais ao fundo, que a coreografia da coisa impressiona. Mesmo em volta de tanto caos visual, a narrativa visual é clara. Então fica fácil você se transportar para aquele mundo e sentir cada golpe, cada movimento, cada injeção de adrenalina, cada morte. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para dar um spoilerzinho. Alguns dos samurais morrem, mas nenhum deles morre batalhando em técnicas samurais. Eles morrem por tiros de mosquete, porque os bandidos tinham alguns mosquetes. Isso também é o Kurosawa dizendo um pouquinho sobre a história do Japão, porque a chegada das armas de fogo é um dos elementos que foi responsável pelo fim do modo de vida samurai. Outro spoiler, a cena em que o Kikuchi, ele descobre que os aldeões têm equipamentos samurais guardados, porque eles foram pegando de samurais mortos que eles achavam em batalhas e guardando pra eles. E quando os samurais descobrem isso, os samurais ficam um pé da vida. Não, como assim? Esses caras são assassinos, são ladrões, eles não têm honra. E o próprio Kikuchi, ele perde a cabeça nessa hora e ele começa a meter uma moral, aí ele se revela, porque ele era aldeão, ele cresceu numa vila que foi atacada por samurais ou que sofreu consequências de batalha de samurais e ficou meio que na merda, perdeu família, perdeu amigos, perdeu gente importante. O Toshiro Mifune era muito bom. A maneira como ele põe pra fora, vocês são cretinos também, como os aldeões são cretinos, é todo mundo cretino aqui. Eles estão roubando? Sim, eles são cretinos, mas vocês também, vocês são parte desse sistema que fica fazendo essas batalhas, todo mundo só se fode. Eu me fodo aqui também. E nessa hora, ele joga real, digamos assim, ele pros samurais, que eles têm que descer um pouco do pedestal e reavaliar o papel deles perante, a postura deles perante os aldeões. É uma cena fantástica. E tem o uso aqui também de uma bandeira que eles fazem pra simbolizar os Sete Samurais, pra simbolizar o time. Isso representa também outra bandeira que o Kanbei faz com o número de bandidos que eles sabem que existe e que eles vão marcando aos poucos quantos foram eliminados. É um artifício visual pra gente entender mais o que tá acontecendo, porque, como eu falei, é muito caótica a batalha, é muita gente ali pra você levar em consideração e manter na cabeça quem morreu, quem não morreu. Mas o que eu queria destacar dessa cena da bandeira, tem uma cena do Kikuchi, eu te falo, o melhor personagem desse filme, e que ele pega a bandeira, ele sobe num prédio e ele hasteia. Eu não vou falar muito mais, você não perde o momento, mas é um momento tão foda. Tipo, é um momento de elevar os espíritos dos envolvidos ali. Vou só dizer isso. Mas que cena. Os Sete Samurais é um clássico que dita tendências no cinema até hoje. É um filme que, por mais que tenha 3 horas e meia de duração, não cansa, tem uma narrativa impecável, personagens memoráveis e um festival de inovações em como filmar ação que justifica o lugar deste filme como uma das obras-primas do cinema. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já ouviram falar em Akira Kurosawa? Assistiram algum dos filmes dele? Assistiram Sete Samurais? Ficaram com vontade? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.